Olá, amados, boa noite a todos, e a graça e a paz. Vamos nesta noite dar o andamento dos ensinamentos das Escrituras. Estou aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo ele é um pouco curto, mas nós vamos assim, da mesma forma, expor a palavra de Deus, as Escrituras. Então, dando andamento aqui do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6. E não vou entrar no capítulo 7, porque quando Estevão faz o discurso ali perante as autoridades, perante os religiosos. Então nós vamos entrar no capítulo 6. Então, aqui foi a primeira ordenação do diaconato. Aconteceu aqui em Atos capítulo 6, porque os apóstolos, a igreja estava crescendo numa proporção tão grande que os apóstolos já não estavam mais conseguindo auxiliar em restando de socorrer os órfãos, socorrer as viúvas. E ali os apóstolos pegou e falou para os irmãos da igreja ali em Jerusalém, e disse: olha, nomeia entre vós, escolhe entre vós homens com algumas qualidades, cheio do Espírito Santo, tendo conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. E assim foi constituído, porque a palavra diácono quer dizer servo. Ele está ali para servir a igreja, servir aos irmãos, ser um auxiliar. Ele é um servo da igreja, ele é um servo, assim também como um pastor, um bispo, um presbítero. Ele é um servo da igreja. O pastor é um servo da igreja. Ele está ali para servir a igreja. Independente de que for, está ali para servir. Ele é um servo de Deus e um servo da igreja. Ele está ali para servir a igreja. Então diz assim o texto da palavra de Deus, né? Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas a distribuição diária de alimento. Então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, crescendo números de servos de Deus, pela mensagem, pela pregação, então começou a ficar meio esquecido em socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, os necessitados. Então os 12 convocando, quer dizer, houve ali uma assembleia entre eles. Então os 12 convocando os discípulos, disseram: não é certo nós deixarmos a palavra de Deus e servirmos à mesa. Escolhei entre vós 7 homens. Aqui tem uma qualidade para um obreiro, independente se é diácono, se é presbítero, se é pastor. Então aqui os discípulos colocaram uma questão de algumas qualidades que um obreiro deve ter. O que ele diz ser? Homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, os quais continuamos sobre essa tarefa. E nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos disseram: olha, não podemos deixarmos de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Então escolham entre vós homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, que constitui neste ministério. Quer dizer, escolhei os diáconos para eles ser auxiliares, para eles servir a mesa, para eles servir a igreja e também servir ao Senhor. E nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. E este aparecer agradou toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procônio,
Nicanor, Timão, Permanas, Nicolau e um convertido ao judaísmo vindo da Antioquia. Apresentaram estes homens e os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. Então, como os apóstolos tinham essa autoridade do Senhor, qual eles receberam do Senhor, o qual o Senhor Jesus disse, olha, ide fazei discípulos. Então, os discípulos estavam fazendo igualzinho o que Cristo ensinou para ele, e fazer discípulos. Então, eles usaram ali sobre a imposição de mãos sobre esses homens, o qual tinha esses requerimentos, o qual os apóstolos, olha, que sejam homens cheios do Espírito Santo, homens que dê bom testemunho, sejam zelosos pela palavra. E é o que eu quero falar nesta noite, é aquilo que Estevão tinha. Estevão, né, não era... porque aqui destaca, o que se destacou aqui, desses textos que nós vamos dizer aqui, sobre Estevão. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem ousado. Quando fala cheio do Espírito Santo, né, algumas das pessoas já imaginam, é um crente que pula, é um crente que fica falando em línguas, fica fazendo essas baboseiras que esses crentes fazem. Não, cheio do Espírito Santo é ser ousado, pregador do Evangelho, gosta de falar das coisas do Senhor, das coisas do Espírito, sabe? Então, esse era Estevão, porque Estevão tinha muito conhecimento nas Escrituras, né? Tanto como cheio do Espírito Santo, como ele tinha conhecimento nas Escrituras. E isso é um obreiro de qualidade. Ele tem que ser, como eu vou citar isso agora, ser neófito, sabe? Crente, obreiros meninos, ainda estão tomando leite, ainda não tomou forma de um cristão adulto, cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser pessoas maduras, pessoas não neófitos. Então, diz assim, e este para aparecer agradou toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procom, Nicanor, Timão, Permanas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo da Antioquia. Apresentaram estes homens e os apóstolos, estes orando impuseram as mãos, de modo que espalhava a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava. Rapidamente o número dos discípulos, grande parte dos sacerdotes obedeciam a palavra. Quer dizer, até entre o judaísmo, claro que a igreja primitiva, os primeiros cristãos saiu do judaísmo, saiu entre os judeus, mas até que o evangelho estava tanto impactando as pessoas que até muitos sacerdotes da lei, que praticavam lá a lei, estava se rendendo ao evangelho, se rendendo a Cristo. O versículo 8 diz assim, ó, ora, estava cheio de fé e de poder, e fazia maravilhas e sinais entre o povo. Levantando-se alguns que eram das chamadas da sinagoga dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, ou dos quais eram da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, quer dizer, os religiosos daquela época, né? Esses mesmos que condenaram Cristo, crucificaram Cristo, estavam agora se levantando contra Estevão. E não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito ao que lhe falava. O versículo 11. Então subornaram uns homens que dissessem, nós ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus, né? Então, eles igual fizeram com Cristo, estava fazendo aqui com Estevão para acusar ele, para levar ele à condenação, até que então ele foi o primeiro cristão, foi o primeiro cristão ser martirizado, o primeiro obreiro ser martirizado por causa de Cristo. E o Senhor Jesus
profetizou sobre eles que eles seriam perseguidos, maltratados, levados aos tribunais por causa do amor de Cristo. Então, o versículo 11 diz assim, ó: então subornaram uns homens que dissessem: nós ouvimos preferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei, investindo-se contra, e prenderam e levaram ao sinédrio, apresentando falsa testemunha, e diziam: este homem, para que dizer blasfêmia contra este santo lugar e a lei? Pois ouvindo dizer que Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes da lei de Moisés. Você vê que aqui eles usaram até a forma que Jesus também, quando Jesus disse que aquele templo, aquele lugar seria destruído e seria construído em 3 dias, Jesus estava falando da sua morte, a morte da cruz no Calvário, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Assim também como Jesus disse que, assim como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, assim Cristo seja levantado, não para ser levantado, para ser exaltado, não. Foi a humilhação de cruz que Cristo passou. E Jesus também faz uma comparação também aos 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe. Então, aí esta mesma acusação que fizeram contra Cristo, agora estava fazendo agora por Estevão. A mesma coisa. E apresentando falsas testemunhas. Quer dizer, o que levaram o Cristo à condenação? Porque Cristo dizia que ele era o Filho de Deus. Ele dizia que ele iria destruir aquele templo. Não o templo de Salomão, apesar que esse templo foi destruído na era 70. Na era 70 depois de Cristo. Os romanos invadem Jerusalém e destroem o templo pelo imperador Nero. E agora nesse momento, eles usam as mesmas acusações e apresentando falsas testemunhas que dizia: este homem não para dizer blasfêmia contra este santo lugar, pois ouvindo dizer esse Jesus o Nazareno que há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. Então, quando eles olharam ali para Estevão, eles viam como o rosto de Estevão, como se fosse de um anjo. Não como um anjo, como se fosse de um anjo. Quer dizer, aqueles homens estavam vendo ali a presença, a glória de Deus na vida de Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E uma coisa que eu acho aqui maravilhosa, quando eu olho para a vida de Estevão, foi um homem escolhido por Deus para servir a igreja. E eu quero colocar aqui para como é que um obreiro, na qualidade de obreiro, tem que ser. Olha, Hebreus capítulo 5 diz assim, aos Hebreus, capítulo 5, Hebreus diz assim a palavra de Deus: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não é apto para ensinar a palavra da justiça, porque ainda é criança. Então, este escritor aqui, que é um escritor desconhecido, de aos Hebreus, e diz: olha, todo aquele que se alimenta de leite, quer dizer, pessoas neófitas, novos na fé, ainda está tomando leite,
não seja apto para ensinar a palavra de Deus e a justiça, porque ainda é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as faculdades exercitadas de ensinar tanto o bem contra o mal. Então, esta aqui, e Estevão tinha essa qualidade. 1 Timóteo 3 diz assim, versículo 6: E não, porém, seja convertido, porém, não pode ser recém-convertido, para que não se embobeça e não caia na mesma condenação do diabo. Tem algumas versões bíblicas que fala neófito, para dizer, para que não caia na condenação do diabo. Então, meus amados irmãos, que os Deus abençoe, e amanhã, se Deus nos permitir, estamos entrando no capítulo 7. É uma leitura longa, o qual Estevão vai desde Abraão e até o momento que se encerra em Cristo, que Cristo consume toda a obra do Pai, e ali ele é martirizado pelos religiosos daquela época. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma boa noite a todos.